a Deus, glória a Deus. Hoje os adolescentes vão permanecer aqui porque nós vamos ter a ceia, e a primeira ceia do ano, então nós queremos ter esse momento profético juntos, mas a partir da semana que vem, retornamos já com a sala dos adolescentes. A igreja infantil está funcionando normalmente, ok? Aleluia, glória a Deus. Pegue a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, verso número 24, 2 Reis, capítulo 6, verso número 24, amém, queridos? Pegue aí sua Bíblia, acompanhe a leitura, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre janelas dos céus, diga janelas dos céus, amém? Essa é uma palavra profética para a sua vida neste ano de 2023, amém? Quando nós divulgamos o culto de hoje, nós colocamos como um culto profético. Por quê? Porque a palavra que vai ser liberada sobre você é uma palavra para a sua vida este ano, em nome de Jesus, amém? Se você crer, se você se apropriar, você vai ver essa palavra cumprida na sua vida, em nome de Jesus, amém? Nós já temos uma palavra de Deus para este ano, que é o ano da casa cheia, amém? Agora nós teremos uma outra palavra, que é um ano de janelas abertas, janelas dos céus abertas, amém? E lembre-se, todas as vezes que Deus falar com você, levante sua mão, dê um glória a Deus, fique de pé no seu lugar, se aproprie da palavra de Deus, amém? É assim que nós recebemos. Diz assim o texto: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Samaria era uma das cidades de Israel, e esse rei, chamado Ben-Hadad, rei da Síria, ele sitiou Samaria, fechou as entradas da cidade, e consequentemente, as portas da cidade fechadas. Depois de algum tempo, começou a faltar o que? Alimentos. Então é isso que vai dizer: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento. Você já viu isso? Alguém querendo comprar a cabeça de um jumento para comer, por 80 ciclos de prata. E quem não tinha dinheiro para comprar a cabeça de um jumento, diz aqui que comprava um pouquinho de esterco de pombas. Jumento é uma coisa mais longe para nós, né? Mas pombas na cidade a gente vê aos montes. Eles queriam comprar esterco de pomba, cocô de pomba, para comer, porque não tinha comida. Depois, se você for ler todo o texto, você vai ver que algumas mulheres, no seu desespero, elas chegaram a comer os seus próprios filhos, diante de um quadro de extrema fome. Diz no verso 26, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Essa era uma situação. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos que Ben-Hadad, o rei da Síria, cercou Samaria, e depois de um dia, 2 dias, uma semana, ou quem sabe um mês, a cidade já estava com fome. Mas não foi isso que aconteceu. Isso levou tempo. Essas situações são situações que demoram para acontecer. Deve ter levado aí talvez 3 meses, 4 meses, porque normalmente as cidades elas são abastecidas. Elas têm um depósito, os supermercados têm um depósito, trabalham com reservas. Então isso levou algum tempo, mas depois de algum tempo, você leu aqui comigo que a situação tornou-se desesperadora. Amém, amados? Desesperadora a situação
se tornou. Porque nós sabemos que problemas, quando eles duram muito tempo, eles são capazes de nos deixar extremamente desanimados, não é? Quando você tem um problema, 1 mês você leva, 2 meses você leva, 3 meses você leva, mas depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, aquela situação financeira que não muda, aquela crise no casamento que não tem solução, aquele problema de saúde que você não encontra uma saída, isso vai fazendo com que as pessoas percam a esperança. E quando acontece isso, muitas pessoas, elas acabam culpando a Deus. E foi exatamente, olhe para cá, que isto aconteceu. Quando uma mulher gritou para o rei, porque o rei é a principal figura de uma nação, quando a mulher foi ao rei e disse: rei, faça algo por mim, eu preciso comer, dá comida para os meus filhos. Então o rei disse: olha, isso daí é com Deus, Deus que é culpado de tudo isso. Mas é lógico que poucas pessoas têm coragem de culpar a Deus, então normalmente elas colocam a culpa em outras pessoas. E nós vamos ver no texto que aquela nação colocou, as pessoas daquela nação colocaram a culpa no homem de Deus, no profeta de Deus, na liderança. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas não têm uma resposta de Deus e elas dizem: não, a culpa é do pastor, a culpa é da pastora, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu patrão, a culpa é daquela pessoa. Então as pessoas vão procurando culpados, e é isso que acontece aqui, segundo Reis 6, versículo 31, vá até o 31, nós vamos continuar lendo. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver. Agora olha o que o rei disse: se a cabeça de Eliseu, quem é Eliseu? Profeta. Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Então o rei disse: culpado é Eliseu, e ele vai pagar por isso, eu vou arrancar a cabeça dele. Verso 32, estava porém Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem. Então os reis, eles não iam primeiramente, eles enviavam uma comitiva. O rei enviou um homem à frente dele, para ir lá arrancar a cabeça de Eliseu. E diz: enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos. Isso que os profetas fazem, eles se antecipam, eles sabem o que está por acontecer. Então antes daquele homem chegar, Eliseu teve uma palavra de conhecimento. Ele falou: olha, vai chegar um homem aqui para me matar. Diz o texto: vedes, ele disse para os anciãos, como o filho do homicida, que é o rei, mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela, porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Então Eliseu diz: quando ele chegar, fecha a porta, não deixe ele entrar, porque depois dele virá o rei. Versículo 33, falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem de quem, irmãos? Deus é culpado. Deus é culpado? Sim ou não? Sim ou não? Não é. Se você for ler toda a história, nos capítulos anteriores, você vai ver que isso era consequência da desobediência da nação. E então ele diz: olha, esse mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei eu do Senhor? Capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã. Então Eliseu liberou uma profecia. Diga profecia. Amém? Um decreto. Qual é a profecia que Eliseu disse? Amanhã, a estas horas, quer dizer, daqui a 24 horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, uma medida de farinha, por 1 ciclo, e 2 de cevada, por 1 ciclo, à porta de Samaria. Você entendeu o que Eliseu profetizou? Não havia comida.
As pessoas estavam matando os filhos, comendo esterco de pombo. Quem tinha dinheiro comprava cabeça de jumento. Quem não tinha dinheiro comprava esterco de pombo. Quem não tinha nada olhava para alguém da sua família na loucura da fome e dizia: eu vou matar essa pessoa e vou comer. Mas Eliseu falou: amanhã na porta da cidade vai ter comida sobrando, e quem chegar lá vai comprar barato, barato, vai ter abundância de comida. Foi o que Eliseu disse, com ousadia. Versículo 2: porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Então o capitão do rei disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Porque, irmãos, Deus não abençoa pessoas incrédulas. Deus não honra pessoas que não andam em fé. Para você ver, você primeiro precisa crer. É crendo que você recebe, é dizendo sim à palavra de Deus e dizendo eu creio, ainda que pareça impossível, que você recebe o milagre de Deus. Versículo número 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Não tem nada a ver com Eliseu. Eles estavam lá na porta de Samaria, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. 4 leprosos na porta da cidade. Eles falaram: nós vamos morrer de fome aqui. Vamos até o arraial dos Círios. Se nós chegarmos lá, eles são nossos inimigos, eles que sitiaram a cidade. Se nós chegarmos lá e eles nos mataram, ok, entre morrer assassinado e morrer de fome, não há diferença nenhuma, mas vamos tentar, vamos ter uma atitude, vamos ter uma ação. No verso 5 diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Agora veja, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. 4 leprosos foram em direção ao arraial dos Círios. Só que os Círios, lá no arraial, eles não ouviram 4 leprosos, eles ouviram um barulho de um poderoso exército. Eles ouviram barulho de carros e de cavalos, e eles pensaram: é o rei de Israel, junto com o rei dos egípcios e o rei dos heteus, vamos fugir para nós não morrermos. E eles fugiram. E quando os leprosos chegaram lá, sabe o que tinha? Ouro, prata, roupas, comidas, barracas, tendas, armas, animais, estava tudo lá disponível. Sabe o que Deus fez? Deus abriu as janelas dos céus, porque é isso que o nosso Deus faz, Ele abre janelas dos céus. Olha o verso 8: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes. A princípio eles nem devem ter olhado para o ouro e para a prata, não é? O que eles queriam é matar a fome, comer. Depois que eles foram olhar a prata, o ouro, e diz que eles comeram, beberam, tomaram ouro e prata, e falaram: vamos fugir, vamos nos esconder, porque provavelmente eles vão voltar. Eles se esconderam.
Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, eles abriram ali a cortina da tenda, olharam e não tinha ninguém, e eles saíram da tenda, e dali foram tomando outras coisas, e escondendo outras coisas. A história continua, dizendo que depois de um tempo, depois que eles já haviam comido muito, bebido muito, as melhores comidas, as melhores bebidas, depois que eles já tinham pegado o que foi possível de ouro, de prata, de roupas, eles pensaram, não é justo nós ficarmos aqui e desfrutarmos de tudo isso sozinhos, nós precisamos contar para o nosso povo, porque se eles descobrirem algo, pode nos prejudicar. Então eles voltaram para Samaria e contaram, porém inicialmente o povo não acreditou, mas eles foram lá checar e eles descobriram que de fato Deus havia operado um grande milagre. E no verso 16, veja só, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Veja, querido, a palavra se cumprindo. E assim se vendia, era tanta comida, que se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Quando Deus fala, Deus cumpre. Diga para quem está ao seu lado, quando Deus fala, Deus cumpre. Diga para quem está ao seu lado, tudo que foi profetizado sobre a sua vida, vai se cumprir. Tudo que foi profetizado, diga para outra pessoa, tudo que foi profetizado sobre a sua vida, vai se cumprir, porque quem falou é Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, aleluia. Verso 17, dera o rei a guarda da porta ao capitão. Lembra do capitão? Que disse que, ainda que Deus abrisse janelas nos céus, nada aconteceria. Quem é que cuida da porta da cidade? É esse homem. E quando, então, descobriram na cidade, que o arraial dos sírios estava abandonado, o povo saiu correndo, que nem loucos, né? Você imagina, né? Esfomeados, que nem loucos, desesperados. E quem foi atropelado, pisoteado e morreu? O capitão da guarda do rei. Porque ele não creu. E porque além de ele não crer, ele desdenhou. E porque o profeta disse, você vai ver, mas você não vai desfrutar. Você não vai entrar nessa herança. Foi exatamente isso que aconteceu. Deram o rei a guarda, verso 17, da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou e ele morreu. Irmãos, eu creio que há momentos em que Deus abre janelas dos céus sobre nós. Hoje eu quero falar de 2 coisas que você pode fazer para abrir janelas dos céus. Mas antes disso, eu quero que você compreenda que há tempos, há momentos, há ocasiões em que uma janela se abre sobre a sua vida. E quando uma janela se abre sobre a sua vida, você tem 3 coisas acontecendo com você. A primeira delas, todas as vezes que uma janela espiritual se abre, Deus dá a você uma visão. Amém? Se você está em um lugar, janelas fechadas, cortinas fechadas, o ambiente um pouco escuro, mas você vai até a janela, abre as cortinas, abre as janelas, você tem iluminação,
você tem visão do que está acontecendo, você tem um ar fresco, se for de dia você tem sol e você tem um céu azul. Então quando uma janela se abre, nós recebemos uma visão da parte do Senhor, nós recebemos uma visão da parte de Deus. Esse ano de 2023 é um ano em que Deus vai abrir muitas janelas serão abertas para mim e para você. Você precisa recebê-las, se apropriar, tomar posse. Janelas serão abertas para você nesse ano. Diga amém, diga eu creio. Aleluia. Primeiro você tem visão. A segunda coisa, quando uma janela se abre, você tem acesso. Amém? Janelas abertas nos dão acessos. Eu posso acessar o que eu nunca acessei quando uma janela se abre. Pode ser um lugar, pode ser uma profissão, pode ser um dinheiro, pode ser uma carreira, pode ser uma oportunidade, pode ser a assinatura de um contrato, pode ser um ministério, pode ser um chamado, pode ser a mudança de um endereço, pode ser a mudança de um lugar. Muitas coisas podem acontecer quando uma janela se abre. E a terceira coisa que acontece quando uma janela se abre para nós, é que nós recebemos abundância. Amém? Uma janela aberta traz para nós um tempo de abundância. A primeira vez que a expressão janelas dos céus foi usada, foi no livro de Gênesis, talvez no capítulo 4 ou 6, que fala sobre o dilúvio. Você conhece a história? E diz que o dilúvio foi uma manifestação do juízo de Deus sobre o tempo da época, e por um lado também uma manifestação da graça de Deus em poupar Noé e a sua família. No entanto, queridos, quando a chuva veio torrencial e inundou e acabou com toda a terra, a Bíblia diz que aquela chuva, ela veio porque as janelas dos céus se abriram. Então imagine, toda aquela chuva caindo, diz a Bíblia, que as janelas dos céus estavam abertas. Foi muita abundância de água, foi torrentes e mais torrentes de água. Então você pode crer, você pode se apropriar, você pode tomar posse, porque em tempos de janelas abertas, você tem uma visão, você tem um acesso e você tem a abundância de Deus para você. No entanto, irmãos, o que nós fazemos para que as janelas dos céus estejam abertas para nós? Há duas coisas que nós devemos fazer durante todo este ano. E quanto mais fizermos neste ano isso, mais as janelas se abrirão sobre nós. Diga duas coisas. Diga duas coisas. Diga para quem está ao seu lado, preste atenção. Duas coisas, para que as janelas sejam abertas sobre você. A primeira delas, sabe qual é? É dar. A segunda delas é orar. Dar e orar. Diga dar e orar. Diga dar e orar. Malaquias 3, verso 10. Malaquias 3, 10. Eu vou ler aqui porque você já sabe esse versículo de cor. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Traga o seu dízimo, traga uma parte do seu dinheiro, para que haja mantimento na casa de Deus. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então Malaquias está dizendo que Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma bênção, que não haverá espaço suficiente
para guardar. Quando nós falamos de um ano de casa cheia, é porque Deus quer encher esse prédio, é porque Deus quer encher a sua célula, mas escute, Deus quer encher a sua casa de provisão, de abundância, de alimento, de suprimento, para que nada falte no seu lar e na sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? A segunda coisa que abre as janelas dos céus é a oração. Amém? Eu não sei como está a sua vida de oração, mas eu quero convidá-lo a se posicionar para ter uma vida de constante oração, para que diariamente, todos os dias, você separe um momento, sem que isso se torne um fardo, um peso, ou um legalismo, mas que você entenda a importância e o poder da oração. Amém? Eu ainda não tinha recebido esta palavra no meu coração, quando eu fui fazer as minhas resoluções para o novo ano. Eu fui escrever, os meus alvos estão escritos aqui junto com de muitos irmãos, e eu escrevi muitas coisas, mas a primeira coisa que eu coloquei foi, antes de receber essa palavra, antes de meditar nessa palavra, não sabendo, mas o Espírito já sabia, a primeira coisa que eu coloquei foi: 2023, eu quero orar como eu nunca orei. 2023 eu quero elevar o meu tempo de oração. 2023 eu quero aumentar a minha oração, porque é através da oração que as janelas dos céus vão se abrir sobre você, seu casamento, sua casa, seu empreendimento, a célula, a igreja. É através da oração que o Espírito Santo é liberado, o poder de Deus se manifesta e os milagres acontecem. Veja Lucas 3:21. Lucas 3, versículo 21. Aleluia. Diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o que aconteceu, irmãos? O céu se abriu. Jesus orou e o céu abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós usamos muito esse texto para falar sobre o batismo de Jesus, e para dizer que quando Jesus desceu as águas do Jordão e foi batizado, então de fato o céu se abriu, o Espírito de Deus veio sobre ele como pomba. Mas nós esquecemos de dizer que Jesus, ele não só foi batizado, Jesus ele foi batizado e ele estava o quê? Orando. E ele estava falando com o Pai, ele estava falando com Deus, e de repente o céu abriu, e o Espírito veio sobre ele. Ainda hoje é assim, quando a igreja ora, quando o povo de Deus ora, quando uma família ora, quando o ministério ora, os céus se abrem, o Espírito Santo é liberado com poder e glória. Dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, o que o povo está fazendo? Orando, esperando a promessa de Deus. Qual é a promessa? Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e batizados com fogo. E o que eles fazem? Eles ficam orando, 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 e de repente, diz a Bíblia, que o Senhor envia o Espírito Santo sobre eles. Eles são cheios do fogo de Deus, línguas como de fogo pousam sobre a cabeça de cada um deles, e eles começam a orar em outras línguas. Ainda hoje é assim. As janelas dos céus serão abertas sobre a sua vida, quando você dá e quando você orar. Então estabeleça, querido, um tempo de oração em sua vida. Estabeleça um estilo de vida de doação. Seja um dizimista em 2023, seja um ofertante, seja um semeador. Estabeleça um estilo de vida de doação e de oração, e você verá janelas abertas. Diz que
os americanos, quando eles perceberam que os russos estavam muito evoluídos para enviar astronautas até a Lua, eles falaram: nós não podemos ficar para trás. E eles começaram então, eles estabeleceram a NASA, e eles começaram a se organizar para enviar o homem à Lua também, com toda a tecnologia, investimentos de bilhões e bilhões de dólares. E eles foram estudar astronomia, estudar uma série de fatores para que cada viagem que custa bilhões de dólares tivesse êxito. Porque se você acompanha, você já percebeu que uma viagem de uma nave espacial, de um foguete, não der certo, além de risco de vida, é um prejuízo incalculável. E estudando, eles descobriram algo no céu, que eles chamaram de janela de lançamento. O que é isto? Para que um foguete tenha êxito, para que uma missão espacial tenha êxito, e eles atinjam a Lua e cumpram a sua missão, eles precisam entender quando uma janela no céu se abre. Essa janela, ela tem um tempo de início e um tempo de fim. Se eles mandarem uma nave antes dessa janela aberta, não terão êxito. Se eles mandarem depois, eles não terão êxito também. Então eles precisam entender que existe um momento certo e um tempo específico. Escute, as coisas naturais refletem as coisas espirituais. O que nós vemos no céu naturalmente é o que acontece no céu espiritualmente. Se existe uma janela espacial, se existe uma janela de lançamento, existe um tempo certo, um tempo específico para Deus fazer milagres na sua vida. E como profeta de Deus, eu quero dizer que o tempo é 2023, é o tempo de Deus salvar os teus filhos, é o tempo de Deus salvar o teu marido, é o tempo de Deus te enviar a países que você está esperando há muitos anos ir, é o tempo de você fechar contratos, é o tempo da sua promoção, é o tempo da sua causa na justiça ser liberada, é o tempo do crescimento da sua célula. Uma janela de lançamento está aberta. Haja em fé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, janelas, elas são oportunidades. Oportunidade dentro de um tempo. Talvez você já perdeu uma oportunidade na sua vida. Alguém te convidou para algo e você não foi, depois se arrependeu. Ou você tinha a chance de uma promoção e você temeu e depois não houve mais tempo. Ou talvez você podia fazer uma viagem e ficou desencorajado, com medo e não fez. Ou você teve a proposta de comprar algo e falou: acho que eu não vou conseguir, e depois se arrependeu. Eu acho que todos nós aqui já passamos por uma situação como essa, de você olhar para trás e depois dizer: puxa, por que eu não disse sim? Por que eu não fui? Por que eu não comprei? Por que eu não fiz? Por quê? Entende? Houve naquele tempo uma oportunidade, uma janela se abriu, mas você não soube aproveitá-la, ou talvez você não teve uma ação, porque toda vez que uma janela se abre, e se abre através do dar, e se abre através da oração, você precisa agir, sem medo, agir em fé, agir com ousadia. Como eu sei que uma janela se abriu para mim, é quando você tem uma visão, não uma visão de ver algo com os seus olhos, mas quando você tem um insight, quando você tem uma percepção, é uma oportunidade, é uma proposta, é um bom negócio, sabe, é o momento de eu fazer isso, a janela está aberta, você tem uma nova visão, e se você não fizer nada naquele momento, nada vai acontecer. Às vezes, você está vivendo uma janela de oportunidade de ganhar alguém para Jesus, mas você não aproveita. Às vezes uma pessoa se aproxima de você e ela começa a falar dos problemas dela. É a janela da oportunidade, do evangelismo, de você falar: vamos no culto, vamos na minha célula,
você conhece Jesus, Ele é poderoso para te curar, te restaurar disso. É o momento de falar, a janela da oportunidade está o quê? Aberta. Mas às vezes falta de nós uma ação. E não havendo uma ação, o milagre não acontece. Eliseu, o profeta, ele foi capaz de perceber isso, antes de todo mundo, porque ele viu que a janela se abriria, e ele profetizou, amanhã vai ter trigo e cevada, sendo vendido, barato, na porta dessa cidade. As pessoas não conseguiram perceber aquilo, mas irmãos, por que você acha que Eliseu foi capaz de ver aquela janela? Por que você acha que Eliseu foi capaz de ver o que ninguém viu? Porque todos estavam vendo a fome, a miséria e a escassez. Eliseu viu a prosperidade, Eliseu viu a abundância. Por quê? Porque diz a Bíblia que ele estava na casa dele, sentado na sua casa com os anciãos da cidade, as pessoas espirituais da cidade. O texto não diz isso, mas eu acredito. E o texto também não diz o contrário, mas eu acredito que Eliseu estava sentado orando, reunido com os anciãos. Ele não estava falando de negócios, ele não estava falando de como podia empreender, ele não estava falando do jogo do time de futebol dele, ele não estava falando de política, ele estava sentado com aqueles homens orando, e através da oração ele viu algo dentro de um reino espiritual, ele viu aquilo que nós chamamos de profético, porque o profético é você ver o que ninguém vê. O profético não é você ver o que todos estão vendo e dizer, eu estou vendo também, não. O profético é ver o que ninguém vê, é ver dentro de uma esfera espiritual, é ver na verdade de uma forma diferente do que todos os outros estão vendo, porque todos viam fome e morte, Eliseu viu abundância e prosperidade. Então queira andar debaixo de oração, queira andar debaixo de uma vida de generosidade, para que as janelas sempre estejam abertas sobre você. A minha pergunta é, por que será que os leprosos, eles não foram antes, lá no Arraial dos Círios? Pare para pensar. Por que será que alguma criança teve que morrer? Por que será que os animais tiveram que ser mortos para virarem comida? Jumentos. Por que será que teve gente que teve que viver dias comendo esterco de pombo? Por que será que aqueles leprosos não tiveram a ideia antes? Porque a janela não estava aberta. Entende? A hora que as coisas acontecem, é a hora em que uma janela se abre. Não adianta ir antes com uma janela fechada. Não adianta ir depois, quando a janela já fechou. Você precisa entender e perceber pelo Espírito e agir em fé. Há um tempo de oportunidades para mim. Irmãos, esse ano nós não nos movemos pelo natural, nós não estamos vivendo a nossa vida baseado em contextos econômicos, políticos, ideológicos. Nós vivemos em fé, e em fé esse é um tempo de oportunidades. Eu vejo 2023 com dezenas e centenas de oportunidades para mim e para você, e a gente vai precisar entrar, se apropriar, tomar posse, pegar cada uma dessas oportunidades. Às vezes, eu vou encerrar, às vezes, as janelas dos céus não serão grandes, podem ser pequenas janelas, mas elas estão se abrindo e fechando o tempo todo. Você pode abri-las dando e orando. E escute, quando uma janela se abre, você pode pegar as bênçãos dos céus. Agora, uma janela não vai ficar aberta para sempre.
Você precisa pegá-la e tirar vantagem enquanto aquela janela está aberta, enquanto a oportunidade está diante de você. Deus quer nos ensinar como nós podemos abrir e alcançar janelas de oportunidades. Sabe, tem pessoas que oram, tem pessoas que doam, tem pessoas que dizimam fielmente, e elas não perdem oração, mas elas não agem. E elas dizem: mas Deus não me abençoou, mas Deus não faz nada por mim, mas isso não funciona. Quantas pessoas estão assim hoje? Simplesmente porque elas não entenderam que elas precisam agir, que elas precisam assumir um posicionamento, que elas precisam fazer algo, e não apenas assistir a vida. Se os seus alvos estão aqui escritos, quantos deles exigem uma ação? Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Se você se manter com a mesma atitude, nada vai acontecer. Mas se você compreender, esse é o tempo da oportunidade, se posicionar desta forma, o milagre vai acontecer em sua vida, em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo com você Gálatas 6, verso número 7. Gálatas 6, verso 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Às vezes, Deus abre uma janela para você, e Deus fala com você para fazer algo, às vezes dar algo, às vezes empreender, falar algo a alguém, tomar uma atitude, e você pensa, e faz aquilo que muitas vezes nós fazemos, procrastinamos. Amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Normalmente o começo do ano é aquele tempo em que nós estabelecemos muitas metas, e isso é correto, mas quanto tempo dura as nossas metas? Uma semana? 10 dias? 15 dias? Um mês? Esquecemos, procrastinamos, abandonamos. Mas a janela aberta que era para nós continua aberta, e às vezes aquilo que era para você é dado a outro. E todas as vezes que uma janela se abre, quem entra primeiro é quem é mais abençoado. Os pioneiros são sempre mais abençoados. Se você for estudar a história dos empreendedores, dos homens mais ricos, multimilionários, bilionários do mundo, você vai ver que eles encontraram uma janela aberta de oportunidade. Muitos sofreram zombaria, desdém,
rejeição, mas eles resolveram acreditar em algo que ninguém acreditava, e eles entraram por aquela janela, sabe, quebraram muita pedra, alguns faliram, como Henry Ford, inúmeras vezes, mas não desistiram, e depois de algum tempo, por serem pioneiros, se tornaram pessoas de êxito e pessoas de sucesso. Deus honra sempre o primeiro, amém? Então quando Deus falar algo com você, faça logo. Deus falou com você para que fale algo, alguém fale. Deus falou com você que dê uma oferta para a obra ou para alguém, faça. Deus falou com você que comece alguma coisa, comece. Deus falou com alguém com você para evangelizar alguém, convidar alguém para o culto, faça. Faça primeiro, faça o mais rápido possível. Os primeiros, os pioneiros, são aqueles que enxergam uma oportunidade, enxergam uma janela aberta e entram por ela, e por isso são abençoados. Esse texto de Gálatas que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo usa a expressão, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. E essa palavra a seu tempo, uma outra versão é estação certa, no original é a mesma palavra para janela aberta. O que Paulo estava dizendo, que no tempo em que a janela estiver aberta, se nós semearmos, se nós nos posicionarmos, nós vamos colher todas as bênçãos daquelas janelas para nós. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Escute só, duas coisas abrem janelas, quais são? Duas coisas abrem janelas, quais são? Dar e orar. Então agora você vai levantar a sua mão, e você vai orar a respeito de 2023, e você vai orar e vai dizer: Deus, eu preciso de uma janela aberta no meu casamento, eu preciso de uma janela aberta nas minhas finanças, eu preciso da janela aberta na minha célula, eu preciso da janela aberta no meu ministério, nessa igreja, eu preciso da janela aberta na minha saúde, lá na empresa que eu trabalho, na repartição que eu atuo, eu preciso que a janela esteja aberta sobre o meu empreendimento, o meu negócio. Você vai orar agora, vai clamar a Deus. Eu não vou orar neste momento, quem vai orar é você. Você vai orar até crer que a janela já começou a se abrir, porque a Bíblia diz: se nós batemos, se abrirá, se nós pedimos, nós receberemos. Então ore agora, agora é com você. Irmão, não é assim que você vai ter janela aberta, você tem que levantar a voz aí. Levanta a voz aí, ore intensamente, ore fervorosamente. Aleluia, 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 aleluia. Rebachore calabarachuri calabarachuri andarabachai. Recalabachuri anderebachore canterei. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Que as janelas se abram, janelas se abram, janelas se abram. Racalabachuri alabaracantadabachai. Janelas abertas para que a casa fique cheia, janelas abertas para que esses cultos cresçam, para que as células cresçam, para que haja multiplicação, avanço, expansão, em nome de Jesus. Janelas abertas para as finanças, janelas abertas para contatos, para conexões, janelas abertas das ações, janelas abertas de muitos lugares. Nós profetizamos que as janelas dos céus estarão abertas. Eu quero que você dê a mão para a pessoa ao seu lado, e você vai agora orar. Você vai orar por esse irmão agora, e você vai pedir a Deus que abra as janelas dos céus sobre a vida dele. Ore agora, ore para que as janelas dos céus se abram sobre a vida dele. Vá profetizando, vá declarando agora: janelas dos céus abertas, janelas dos céus abertas sobre esse irmão, essa irmã aí do seu lado. Janelas dos céus abertas, janelas dos céus
abertas. Declare, 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 declare. Declare, declare. Janelas dos céus abertas. Recolobochore calabara churiandere bachuriandere. Recalaba churiandere. Ricalabarababa churiandere. Janelas abertas, janelas abertas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos para cá. Eu quero orar por todos os alvos que estão descritos agora aqui. Levante a sua mão, concorde comigo. Pai, agora em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor todos os alvos que estão escritos, ó Pai, nesses envelopes para 2023. Agora em nome de Jesus, nós declaramos que as janelas dos céus estarão abertas sobre esses irmãos, sobre estas irmãs. Pai, haverá milagres criativos, milagres de abundância, milagres de provisão, milagres da saúde, milagres das finanças, milagres das casas, dos casamentos, das famílias. Declaramos que filhos se converterão, maridos se converterão. Declaramos que documentos serão liberados, viagens serão feitas, conexões, empreendimentos, casamentos. Tudo que os teus filhos e as tuas filhas escreveram nestes envelopes, assim será, para a glória de Deus. Se você crê, diga amém. A falta, Senhor, nada fora do lugar, nada quebrado, nada falta, glória a nada Deus. fora do Amém, lugar. amado. Glória a Deus. Você recebeu? Glória a Deus. Essa é uma profecia sobre a sua vida, a palavra de Deus. Tome posse dela em nome de Jesus. Eu gostaria que você permanecesse